Cavar trincheiras, construir extensos muros e parapeitos com sacos de areia. Está uma imagem perfeitamente banal há 100 anos atrás, na Europa. O velho continente encontrava-se então, desde 1914, mergulhado no grande conflito mundial, o primeiro. E também forças portuguesas foram destacadas para as frentes da Grande Guerra, em França, na Flandres, em África. Mas foi também há 100 anos, em 1915, que sintomaticamente surge a Faculdade Técnica na Universidade do Porto. Aquela que está também na origem da atual Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Mas esta é uma história que tinha começado muito, muito antes. Esta é, de facto, uma história muito antiga. Tão antiga que, se acreditarmos na tradição, mas não passa de uma lenda, podemos mesmo recuar ao século XII, ao momento em que esta área da cidade começa a ganhar as condições para se tornar, ao longo dos séculos, até hoje, no espaço, no palco mais privilegiado do ensino na cidade do Porto. E tudo não passa, de facto, de uma lenda, que nos diz que nesse século XII, quando esta área não pertencia ainda ao Porto, encontrávamos na sua periferia, nos seus arrabaldes, esta zona, o Olival, era caracterizado como um barrocal, uma zona muito inóspita, com imensos precipícios, falésias. E é por aqui que o primeiro casal real, Dom Afonso Henriques e Dona Mafalda de Saboia, estão a passar durante uma viagem. E aqui o cavalo da rainha vai se assustar, ela tomba da sua montada e está quase a despenhar-se num precipício. No meio desta aflição, o rei de Portugal, Afonso Henriques, pede a proteção de São Miguel o Anjo e, no último instante, a rainha consegue segurar-se e evitar a queda, que poderia ser mortal. Em agradecimento a São Miguel o Anjo, Afonso Henriques aqui irá mandar construir uma capela. Uma capela que há muito tempo desapareceu, mas a tradição deste acontecimento manteve-se viva durante muito, muito tempo. E por isso esta área da cidade foi também conhecida durante séculos como o Anjo, São Miguel o Anjo. Aliás, no século XIX e uma boa parte do século XX, esta era a área onde se encontrava um importante mercado do Porto. O Mercado do Anjo, exatamente devido a esta designação de São Miguel o Anjo. Mas, voltando para a lenda, no momento da queda, também a própria Mafalda de Saboia se vai apegar, não a São Miguel o Anjo, mas a Nossa Senhora da Graça. E também ela, em agradecimento pela sua salvação, aqui mandará construir uma capela de evocação a Nossa Senhora da Graça. Ao contrário da capela de São Miguel o Anjo, esta acabará por sobreviver durante muitos séculos, transformar-se-á mesmo numa igreja, a Igreja de Nossa Senhora da Graça, que acabará por ser, durante os séculos seguintes, a base de uma série de estabelecimentos de ensino que eles próprios estão também na origem da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Mas deixemos a lenda
e centremo-nos na história desta igreja de Nossa Senhora da Graça, que se localizava no quarteirão onde há muito podemos contemplar o edifício da reitoria da Universidade do Porto. Aliás, intervenções arqueológicas recentes revelaram bem no interior indiscutíveis vestígios dos alicerces dessa igreja demolida no século XIX. Sabemos, do ponto de vista histórico, que esta igreja e as suas dependências vão passar a ter uma relação com o ensino a partir de 1651, quando o padre Baltasar Guedes cria o Real Colégio dos Meninos Órfãos do Porto. Uma instituição de ensino que, na verdade, ainda hoje existe, o Colégio dos Órfãos. É uma instituição que obtém alvará régio do rei Dom João V e que veio responder a uma necessidade sentida por muita gente na cidade, incluindo, obviamente, o próprio padre Baltasar Guedes, de haver uma instituição que acolhesse o grande número de crianças órfãs que vagabundeavam pelas ruas do Porto. Uma instituição que as acolhesse e que lhes desse ensinamentos, não só cívicos, não só formação religiosa, mas, acima de tudo, que lhes desse uma aprendizagem que lhes permitisse vir depois a desenvolver uma profissão enquanto adultos. Está criado o Colégio dos Órfãos, era necessário arranjar um espaço e a cidade entendeu que esse espaço poderia ser, de facto, essa velha igreja que a tradição dizia ter sido fundada pela primeira rainha de Portugal, Dona Mafalda, essa igreja e as suas dependências. E começava assim esta vocação de ensino desta área da cidade. Algo que será reforçado ainda mais no século seguinte. Com efeito, no século XVIII, a cidade do Porto sente necessidade de criar cursos, aulas, assim se designa na altura, para apetechar de um modo muito qualificado os futuros técnicos, futuros profissionais ligados ao mundo do comércio, da marinharia na cidade. E por isso, em 1762, é criada a aula náutica, que muitos investigadores consideram, com razão, podemos considerar aí a origem da futura Faculdade de Engenharia. Da mesma forma que, em 1779, irá ser criada a aula de desenho e de bucho. Também ela, enfim, na base daquilo que nós hoje entendemos como a Faculdade de Belas Artes do Porto. São estas duas aulas que se fundem em 1803, dando origem à Academia Real de Marinha e Comércio. Apesar da criação da Academia Real, a verdade é que os finais do antigo regime não se caracterizam por um grande investimento do Estado no ensino técnico. Teremos que esperar pelo século XIX, pela Revolução Liberal e, muito particularmente, pela chegada ao poder, em 1837, de um homem da cidade e da região, Passos Manuel, para vermos uma forte aposta nesse ensino técnico e na criação das primeiras escolas superiores técnicas no nosso país. É, de facto, em 1837 que nasce, por exemplo, a Academia Politécnica do Porto, que se vai instalar, herdeira que é da Academia Real, também ela, junto à Igreja de Nossa Senhora da Graça. Mas é também, nessa altura, que começa agora a ser construído de raiz um edifício para abrigar a Academia Politécnica. Irá nascer este imóvel, que é hoje também um dos mais icónicos da cidade. Mas durante muito tempo, durante décadas, a construção do edifício da Academia Politécnica irá conviver com a Igreja de Nossa Senhora da Graça, bem no interior do quarteirão, como nos demonstram várias gravuras antigas. É também a Academia Politécnica que irá criar os primeiros cursos de engenharia no nosso país. Em 1885, por exemplo, já existia o curso de Engenharia de Obras Públicas, o curso de Engenharia de Minas e o curso de Engenharia Industrial. A Academia Politécnica do Porto alicerçava-se como um importante estabelecimento de ensino superior. Na base,
da criação em 1911 da Universidade do Porto. Quando se dá a implantação da República, a 5 de outubro de 1910, existia apenas uma única universidade no país, a de Coimbra. Mas a aposta no ensino será sem dúvida uma das grandes características do regime republicano. E por isso, poucos meses após a implantação do novo regime, vamos ver surgir duas novas universidades no país, a de Lisboa e a do Porto, fundada a 22 de março de 1911. Uma universidade que, na sua forma original, será constituída por duas faculdades. A Faculdade de Medicina, herdeira da Escola Médico-Cirúrgica do Porto, cujas raízes podemos fazer mergulhar há 190 anos atrás, em 1825, e a Faculdade de Ciências, uma faculdade que será, em grande parte, herdeira da Academia Politécnica e onde se encontram os cursos de engenharia. Mas desde muito cedo, que quer no seio da academia, quer na própria sociedade civil, se vai assistir a grandes expressões, até alguns protestos, pela necessidade de se criar uma faculdade onde claramente se autonomizassem as ciências ligadas à engenharia. Mas será necessário esperar por 1915 para vermos esse sonho concretizar-se. Isto, de facto, depois de muitas pressões e, entre elas, salientam-se a do próprio reitor, o primeiro reitor da universidade, o professor Gomes Teixeira. 1915, o ano onde, curiosamente, vamos assistir ao chumbo, à recusa da criação de outras duas faculdades no Porto. A Faculdade de Letras, que, no entanto, surgirá alguns anos depois, embora tenha tido uma vida muito efêmera, essa primeira Faculdade de Letras, e também é chumbada a proposta de uma Faculdade de Direito. Essa, então, terá que esperar muitas décadas para se ver concretizada. Mas, curiosamente, estes dois chumbos, estas duas recusas, estas faculdades, acabará, de alguma forma, por abrir as portas para a criação de uma faculdade técnica. Uma faculdade onde as engenharias vão ter um papel de relevo. Mas um outro fator será crucial para o nascimento, em 1915, da Faculdade Técnica: o eclodir da Primeira Guerra Mundial. Com efeito, as notícias que iam chegando a Portugal do grande conflito mundial, a iminente participação do país na Grande Guerra, foram cruciais para a criação da Faculdade Técnica. Afinal, iam ser necessários engenheiros, muitos engenheiros, não só para a engenharia militar, mas também depois para a reconstrução da Europa, quem sabe para a própria reconstrução do país. E esse foi um dos argumentos fulcrais para a criação da Faculdade Técnica que irá englobar os cursos de engenharia. Mas, curiosamente, o impacto da Primeira Guerra Mundial vai-se fazer sentir logo no ano seguinte, em 1916. Muitos dos estudantes da Universidade do Porto, e particularmente os da engenharia, serão mobilizados. Este gráfico indica-nos exatamente essa quebra do número de estudantes nos cursos de engenharia e da Faculdade Técnica. Mas não foram só estudantes, também muitos docentes foram mobilizados. Desde a sua criação em 1915, a Faculdade Técnica vai procurar encontrar instalações próprias, libertar-se, de algum modo, da Faculdade de Ciências. Procurar, se possível, a construção de um edifício de raiz. E um dos primeiros projetos
vai ser pensado para não muitos metros de distância da Faculdade de Ciências, para outro dos topos do Jardim da Cordoaria, para o lugar onde há já muito tempo se localizava um importante mercado da cidade. Um mercado que era uma extensão do mercado do Anjo, mas específico, especializado nos produtos do mar. Era o famoso Mercado do Peixe. A verdade, no entanto, é que esse projeto não se irá concretizar. A Faculdade Técnica continuará durante muitos anos nas instalações da Faculdade de Ciências. Mas o Mercado do Peixe, esse desapareceu em meados do século XX e deu lugar ao Palácio da Justiça. Em 1920, o professor Luís Couto dos Santos, um dos dirigentes históricos da Faculdade Técnica da Universidade do Porto, vai também ele propor a construção de raiz numa nova localização para essa faculdade. É um projeto arrojado, com uma enorme visão de futuro, que será mesmo publicado em 1923. Nesse projeto, Couto dos Santos prevê não só áreas para as aulas, laboratórios, mas até oficinas e uma fábrica. Mas este projeto é de uma enorme visão de futuro, porque afinal ele não está só a propor as instalações para a Faculdade Técnica. Não, ele está a propor para toda a Universidade do Porto. É aquilo que ele designa como o bairro universitário, diríamos nós hoje, um campus universitário, com espaços para os outros cursos da Faculdade de Ciências. E é por isso que também são propostos museus, laboratórios, um jardim botânico, um jardim farmacêutico. E não se esquece da outra faculdade da Universidade, a Faculdade de Medicina, propondo igualmente laboratórios e extensas enfermarias. Sim, era com efeito um verdadeiro campus universitário, ao qual não faltavam sequer residências universitárias e um campo desportivo. O projeto não se concretizou, mas estava pensado exatamente para aqui, para a área definida entre a Avenida da Boa Vista e aquilo que então se designava como a Avenida de Pereiró, a atual Avenida Antunes Guimarães. Imaginem, um campus universitário na Fonte da Moura. Depois de falhada essa tentativa do que teria sido, nos inícios dos anos 20, o primeiro campus universitário da cidade, finalmente, em 1937, a 13 de abril de 1937, seria inaugurado o edifício da Faculdade de Engenharia. Sim, agora, desde 1926, já designado como Faculdade de Engenharia. A sua localização é aqui, na Rua dos Bragas, uma transversal da Rua de Sedufeita. E por isso, a implantação deste edifício acaba por reforçar esta área de Sedufeita e do Carmo como um polo universitário. A Faculdade de Engenharia, com instalações para a época verdadeiramente modulares. Um edifício que se irá impor durante as décadas seguintes. Foi com efeito neste magnífico edifício que funcionou a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto durante mais de 60 anos. Foram 6 décadas ao longo das quais esta faculdade se continuou a alicerçar como uma instituição do ensino superior de referência no nosso país, não só do ponto de vista pedagógico, mas também ao nível da investigação das ciências ligadas à engenharia. Mais de 60 anos, ao longo dos quais continuou a crescer em número de estudantes, laboratórios, docentes. E por isso, quando chegamos ao final do século XX, o edifício já não respondia às necessidades. E por isso, mudou de instalações. Agora sim, para um campus universitário que, entretanto, fora criado na freguesia de Paranhos.
mas o edifício continua ligado à Universidade do Porto. Desde 2003 abriga a Faculdade de Direito. Essa mesma faculdade que se havia tentado criar, como há pouco referi, em 1915, mas que só será efetivamente uma realidade a partir de 1994. Mas eu vou começar. São muitos milhares de metros quadrados aqueles que a Faculdade de Engenharia não ocupa. Umas instalações gigantescas. Encontra-se aqui, no campus universitário da Asprela, em Paranhos, desde 2000. Aquela que é, afinal, a maior faculdade da Universidade do Porto. Um longo trajeto, desde essa aula náutica de 1762 até este magnífico edifício. É de facto uma longa história esta, mas que tem alguns pontos altos, como esta efeméride que agora se assinala, o centenário da criação da Faculdade Técnica da Universidade do Porto. Uma efeméride que nos é evocada numa exposição patente na biblioteca da Faculdade. Uma mostra que nos evoca também aqueles que foram os cursos primordiais da Universidade, da Faculdade Técnica. Caso, por exemplo, do curso de Engenharia de Minas, mas também a Engenharia de Obras Públicas, a Engenharia Civil. Há também um aspecto que é salientado, relacionado com Engenharia Mecânica, nomeadamente a apresentação daqueles que eram, na época, desenvolvidos instrumentos pedagógicos. Mas aqui aparecem-nos também exercícios, projetos datados de há 100 anos atrás e que só muito recentemente foram descobertos. Outros exercícios teóricos e práticos, neste caso de eletrotécnica, vêm sublinhar que afinal esta é uma área que também desde muito cedo está associada à Faculdade Técnica. Também o ensino da engenharia químico-industrial nos é aqui recordado, não só através de pequenas sebentas e cadernos de exercícios, mas também de material de laboratório. Em 1922, 4 anos antes de ver a sua designação transformada para Faculdade de Engenharia, a Faculdade Técnica da Universidade do Porto atribuía o título de Doutor Honoris Causa a 2 heróis da aviação nacional, Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Eram, de facto, 2 heróis da aviação, mas o seu feito foi também um feito da engenharia portuguesa. E daí o título. E daí o seu nome ter sido atribuído a 2 salas da antiga Faculdade Técnica. Mas, ao longo destes 100 anos da Faculdade Técnica, Faculdade de Engenharia, muito antes, se recuarmos esta história ao tempo da aula náutica, foram muitas e muitas gerações, muitos rostos, hoje esquecidos, de engenheiros que fizeram a história desta faculdade, mas que fizeram também a história da engenharia em Portugal, com muitos outros factos e feitos históricos. Mas isso são já outras histórias, são outros factos, também algumas lendas e futuros caminhos da história.